Bom dia, pessoal. Hoje vamos fazer um arroz integral bem soltinho aqui para vocês. Para essa receita vamos utilizar uma xícara de arroz, azeite. Então a gente utiliza umas 3 colheres de azeite, mas você também pode utilizar o óleo normal, o óleo de cozinha. 3 dentes de alho picado, batido já, 3 dentes de alho batido com sal, mas pode ser picado, você pode bater ou picar separado do sal e depois acrescentar o sal separadamente. E para uma xícara de arroz estamos utilizando meia cabeça de cebola picada. Para uma xícara de arroz estamos utilizando 3 xícaras de água. Quase não saiu, né? 3 xícaras de água para cozinhar uma xícara de arroz. Mas um ponto de atenção é o seguinte: é importante que a água seja colocada no arroz já fervendo, por isso que ela já está aqui nessa chaleira para ferver, para colocar ela já quente, fervendo. Durante o processo aqui eu vou mostrar para vocês como que faz se por acaso a água secar antes do tempo. Você pode deixar a água fervida já na chaleira e acrescentar se for o caso, mas eu vou mostrar mais para frente. Então, pessoal, eu lavei o arroz aqui. Tem gente que prefere não lavar, mas eu prefiro lavar. Tem gente que coloca de molho, outros não. Aqui eu faço sem botar de molho, mas eu gosto de passar uma água para tirar a poeirinha ou algo nesse sentido do processo lá na beneficiamento, né? Então vou ligar o fogo aqui. Aí coloco um pouco de azeite, né? Pode ser o óleo, como eu já citei antes. Esse azeite aqui é só para passar o tempero mesmo, que vai ser o alho com o sal que eu já coloquei. Lembrando que o sal pode ser colocado depois, se você preferir. Aqui eu coloco o sal, o alho com sal, né? Deixa ele passar um pouco. Agora que o alho começou a fritar aqui, né? Aí eu jogo a cebola, meia cabeça de cebola, né? Passo a cebola também. Agora que a cebola com o alho já passou, né? Já deu uma murchada na cebola, o alho também já soltou um pouco o gosto. A gente vai colocar aqui o arroz na panela. Aqui eu gosto de dar uma mexida, uma passada que a gente chama, né? No arroz com tempero. Tem gente que não faz isso, diz que atrapalha o cozimento. Eu acho que não. Eu gosto de fazer para que o tempero também grude no arroz, né? Então eu acho interessante fazer isso. Então a gente dá uma passada, não precisa passar muito. Tem gente que deixa fritar mesmo, eu não gosto de deixar. Só uma passada mesmo. Agora que eu já passei o arroz aqui, né, com o tempero, eu vou adicionar as 3 xícaras de água. Como eu utilizei uma xícara de arroz nessa receita, já coloquei 3 xícaras de água fervendo. Pronto, aí mexo bem, né, para o arroz que está grudado nas bordas da panela, no fundo, o tempero também não ficar grudado no fundo. Eu mexo bem até ele ficar uniforme. Agora é só tampar, né? Deixar um pouco entreaberta aqui a tampa e esperar. A gente vai acompanhando, esperar a água secar. Quando a água secar, a gente observa se está cozido ou não. Vamos dar agora uma olhada no arroz, né? Para ver como é que tá. Você vê que ele tá já a água já no nível do arroz, né? Um pouquinho abaixo, mas pode ser no nível do arroz. Você pode dar uma mexida nele, ó. Não tem problema, isso não vai deixar ele, como diz o pessoal, papado, né? Ele não vai atrapalhar. Aí nessa fase aqui, você
depois que deu uma mexidinha, você pode tampar ele totalmente, tampa totalmente e abaixa o fogo, que aí ele vai cozinhando aos pouquinhos e vai ganhando volume. Aí daqui a pouco a gente olha, é bom sempre estar olhando para se secar a água, a gente vê e repor sempre com água fervendo, se ele não estiver cru, ou se ele estiver cozido, tiver com muita água, a gente abre novamente a tampa e deixa ele terminar de chegar. Pois é, pessoal, depois que eu deixei tampado, né, com aquele pouco de água, o arroz secou toda a água. Como é que eu faço para saber se ele secou toda a água? Eu puxo aqui um pouco, ó, e vejo que não tem nenhuma água no fundo. Ó, vou do outro lado também, ó, não tem água. Dá pra ver que tá sequinho, não tá grudando no fundo, tá bem sequinho, ó. E ele tá bem cozidinho e solto. Então, secou toda a água, tá bem cozido, então não precisa botar água. Se por acaso a água secar e ele ficar duro ainda, não tiver cozido, aí é só acrescentar um pouquinho de água fervendo. Então ele secou, tá começando a estralar, não sei se vocês estão ouvindo aí, tá estralando já o fundo, né? Mas não grudou ainda. Então eu vou desligar o arroz, tá desligado. É só deixar ele agora descansar aqui. Vou botar a tampa aqui nele, deixar entreaberta aqui um pouco, né? O vapor sair. Se ele tiver quase cozido assim também, você pode deixar tampado, que o vapor acaba cozinhando ele. Se você achar que ele está cozido, mas muito levemente durinho assim, você deixa com a tampa 100% fechada, que aí ele acaba de cozinhar. Mas nesse caso aqui, ele já está bem cozidinho mesmo. Aí vou deixar um pouco aberto para sair um pouco o vapor. E agora é só aguardar para a hora do almoço para comer. Obrigado, deixa seu like aí. Inscreva no canal aí, curte bastante. Tchau.